Esse aqui é o Sonic Exe Survivors of Air, o jogo onde todo mundo sobrevive aos ataques do Sonic Exe. E é sobre ele que eu vou falar agora. O jogo já começa bonitão, né, com uma tela de um belo sorriso do Sonic. E já começamos com o próprio ouriço. A primeira fase parece ser super de boa, com o Sonic do Sonic 3 correndo numa fase do Sonic 1. São pequenos detalhes que estão apenas no visual. E a primeira fase até que é de boa. O Sonic passa por ela. Só que no fim, antes do segundo ato, o Sonic encontra um outro ouriço. Fica surpreso que ele parece com algo familiar pra ele. Tem uma missão aqui bem específica pra você. Tenho a impressão de que você parece com alguém que eu conheço. Você não vai acreditar, mas eu também já vi sua cara em outro lugar. E desse encontro bizarro, o Sonic Exe acaba com o Sonic original. E é aqui que começamos com o Tails. O Tails tá andando aqui de boa na Grey Hill Zone, que tem alguns caminhos que estão meio que bloqueados, como essa passagem aqui que deveria levar pro subterrâneo da fase. Mas a Grey Hill parece super de boa, até que um certo susto, uma tela escura aparece, dando uma certa visão do que seria o caos na Grey Hill Zone, perguntando se você gostou do que viu. Você pode responder sim ou não. Só que o Sonic lamenta, porque ele disse que fez isso por você. E aí continuamos na Hill Zone parte 2. Aqui é uma calamidade sem dó. O Tails tá triste, porque toda Grey Hill agora tá de noite. E como ele é uma raposa, ele praticamente gosta de andar de dia, então ele acaba perdendo tudo. Os sonhos, a esperança, e o caminho é muito linear, é apenas uma linha reta. O Tails pode sair voando, mas ele fica preso à capacidade do seu próprio voo. Só que no fim, ele acaba encontrando o Sonic. Pergunta se é ele mesmo, porque ele percebe que o Sonic tá meio diferente. Então, andando em passos bem lentos, num chuvisco bizarro, ele vai em direção ao ouriço. E aí o Sonic diz: "Olá, quer brincar comigo?" Aqui o Tails corre na Angel Island pegando fogo. Então, no meio do caminho, ele tenta fazer uma ligação, mas o Sonic aparece aqui e não deixa, teleportando o Tails para uma outra região. Uma fase de pique-pega, que parece ser na Lava Reef, uma montanha em lava. Aqui o Tails tenta fugir, mas a única coisa que ele encontra é uma reclamação do Sonic, dizendo que ele deveria brincar com suas regras. Então ele começa a fugir, já que o Sonic tá perseguindo ele. E o seu único modo de se defender é pular no momento que o Sonic Exe vai atacar ele. Assim ele consegue deixar o Sonic tonto, um pouco zoado, mas é só assim, pulando e pulando e pulando, senão o Sonic vai pegar o Tails. Se o Tails conseguir passar, ele vai conseguir escapar por um anel gigante no final da fase. Mas o Sonic não vai se contentar com isso. Ele apenas avista o Knuckles flutuando ao fundo. Knuckles está investigando aqui as Crop Bran enquanto tenta escapar dos ataques de um possível plano do Dr. Eggman. Ele corre pro ar até encontrar um céu mais avermelhado. Ele acredita que aquilo ali foi um plano do Eggman e ele começa a investigar o que tá acontecendo. Ele estranha o chão que tá coberto de ketchup, mas de surpresa, o Sonic dá um susto nele. Oh não! E é aqui que começa uma grande luta. Sonic tá usando o poder de raios, tentando atacar o Knuckles pelo céu. E o Knuckles, a única coisa que pode fazer é escapar, desviar desses ataques, principalmente quando o Sonic Exe aparece, soltando ondas de energia e bolas de poder. Escapar até que é bem tranquilo. E depois dessa luta, Knuckles acaba percebendo que aquilo ali não é o Sonic. Então ele parte em direção à Esmeralda Mestra. Sonic fica atrás, a ver navios. Então ele parte para próximo ataque. E aqui começa uma nova luta contra o Sonic Exe, que ele tá usando aqui o pulo giratório, vários spin dashes, como se estivesse recriando o ataque do robô Sonic lá do final do Sonic 2. E essa luta é fácil para o Knuckles, tanto que ele finalmente consegue derrotar o Sonic Exe. E no fim, o Sonic Exe acaba desaparecendo, deixando aqui o Knuckles se safar. Enquanto isso, Dr. Eggman está preparando seu novo ataque. Chamou aqui o Silver Sonic para lutar contra o Sonic na Death Egg, lá no Sonic 2. Quando o Sonic finalmente aparece, ele acaba destruindo com um único golpe o seu grande robô poderoso. Então o Dr. Eggman resolve fugir e o Sonic vai atrás dele. Essa luta aqui é bizarra, mas Dr. Eggman pode ficar tirando em direção ao Sonic enquanto o Sonic tenta atirar nele. Mas dá pra ficar macetando vários tiros de uma vez só, o que tira a vida do Sonic Exe muito rápido. No fim, o Sonic Exe acaba teletransportando o Dr. Eggman em direção à Amiibo Zone, que começa a ficar um pouco mais chuviscada. Tanto que o Dr. Eggman tá voando. Dr. Eggman percebe que o lugar tá um pouco estranho, mas ele sai andando por lá, a ponto de quebrar toda a física que existe dentro da Amiibo Zone. Ele cai, um chuvisco vem na tela, e aí descobrimos que ele tá na parte mais subterrânea. Ele fica tentando descobrir o que é este lugar. Se ele for pelo caminho esquerdo, que não deveria ser o caminho natural, ele acaba sendo teletransportado para uma outra dimensão e vai andando por lá até ser levado novamente pra Amiibo Zone. E olha que o Dr. Eggman corre muito, hein?
Mas ele busca uma saída, encontrando aqui a sua velha Eggmobile. E quando ele estava muito perto, ele toma um chute do Sonic. Mas ele acaba meio que conseguindo ter tempo para pegar a sua Mobile, dando um golpe no Sonic. E aqui começa uma das lutas mais insanas do jogo. Dr. Eggman não tem como atacar o Sonic, então ele só precisa escapar. O Sonic EZ tenta pegar o Dr. Eggman de qualquer maneira, e a única forma de vencer o Sonic é escapando dos seus ataques, enquanto blocos aparecem em sua direção. É só ficar literalmente em círculos, em zigue-zague, porque se deixar o Sonic na sua frente, ele vai tomar porrada. Tanto que um anel gigantesco vai aparecer. Sumiu! E assim o Dr. Eggman fica salvo. Eu esperava que algo a mais fosse acontecer, mas a real é que o jogo meio que termina assim. Mas tem um final pior. Se todo mundo for pego, como por exemplo o Tails, o Sonic vai dar um mega de agarrão nele. Um abracinho de boa. O Knuckles também vai receber aqui um pequeno abraço. E na luta contra o Sonic EZ no céu com a Eggmobile, o Dr. Eggman também acaba caindo da sua Eggmobile e virando mais uma vítima do Sonic EZ. O que leva um final bem pior para cada um dos personagens. Aqui começa o Sonic EZ combatendo a si mesmo. Nesse jogo, o Sonic tá correndo pela Grey Hill, agora em horizontal, e ele tem 100 vidas. Parece muito, mas é importante ter isso tudo. Quando o Sonic chega na área para enfrentar o Dr. Eggman, ele percebe que alguma coisa tá errada. Então ele começa a investigar aonde o Tails e o Knuckles estão. Porém, aqui o Sonic acaba acordando, vendo que todo lugar tá pegando fogo, e quem aparece atrás dele é o Sonic EZ. Oi! E o Sonic quer que ele deixe ele em paz. E aqui começa uma corrida por sua vida. Repara que o contador de vida tá em 19. Então, pra te explicar, eu demorei 80 vidas pra conseguir passar desse chefe. Que é uma fase onde tem que sair correndo sem parar, em um ritmo frenético, onde o Sonic vai confrontar todo mundo que virou EZ. Começando pelo Tails, que virou EZ, tacando bombas, o Sonic EZ que tá perseguindo o Sonic, e o que aparece flutuando, planando em direção ao ouriço. E o momento de respiro é com a música baixa, só que tá tudo preto e branco. Depois tem buracos e o Sonic EZ atrás dele. E, de surpresa, ainda aparece o Eggman, que aparece atirando no mesmo momento que o Sonic tem que pular em cima de espinhos. E a minha sorte é que dessa vez estava tudo sincronizado. Depois com obstáculos, com plataformas com alertas de que tem que pular mais baixo ou mais alto, senão você morre. E olha que só com 12 vidas sobrando, finalmente consegui passar por esse último obstáculo, achando aqui um anel gigante no meio de uma barreira de espinhos. E o jogo diz: parabéns, você conseguiu escapar de mim, Sonic EZ. Eu estou impressionado. Tente de novo e vai ter um outro final para esse jogo. Só que eu tô nem aí. Agora chegamos aqui no Projeto Eclipse. Aqui mostra um estranho passado, com o Tails andando na Green Hill em busca do seu velho tornado, onde ele acaba refletindo que apenas a morte nos espera. No tempo atual, 10 anos depois, ele percebe que a última batalha contra o Dr. Eggman foi há mais de 10 anos, e ele acabou retornando. Então ele fica imaginando que o Dr. Eggman está planejando algo muito terrível, e que todo mundo precisa derrotar ele antes que seja tarde. Então o trio Sonic aqui vai em direção a Angel Island, tentando descobrir o que o Dr. Eggman está fazendo. Mas o Shadow deu alguns documentos importantes para entender o que está acontecendo. Que a principal base do Dr. Eggman está na Ilha do Sul, que ele estaria retrabalhando os velhos projetos, chamado Projeto Eclipse e o Projeto Angel Island, com as suas velhas máquinas aprimoradas para uma ameaça muito maior. E é aqui que chegamos na fortaleza do Dr. Eggman, onde tem um plano de ação, onde o Sonic, Knuckles e Tails vão atacar em frentes diferentes. A Green Hill do futuro tá muito mais tecnológica, dá pra perceber que a indústria do Eggman tá por lá, e o Tails cresceu, parecendo mais o Tails moderno, e ele não pula mais rodando. E aqui tem várias placas dizendo que o Tails, Sonic e Knuckles são procurados pelo Dr. Eggman. A fase repete exatamente a mesma coisa que tinha lá no Sonic 1 do Mega, só que o Tails fica estranhando que não tem nenhum animal e muito menos nenhum robô. Então ele entra em contato com os outros personagens, e é aqui que vemos que o Sonic tá um pouco estranho. Quando o Tails entra em contato com o Tails fica perguntando por que o Sonic tá tão sério dessa vez. Ainda mais que ele tava tentando se comunicar através de uma missão importante. Mas quando o Tails vai falar com o Sonic, ele percebe que aquele Sonic era um holograma, e na verdade, tudo que estava ao redor eram bombas, que acionaram com a presença do Tails. Então o Tails começa a cair nessa armadilha, enfrentando aqui um gigantesco Egg Robô com uma máquina laser, Eggmobile. Essa luta é tensa, porque ele fica lançando mísseis, bombas, e a única maneira de atacar é virando bolinha, atacando de baixo pra cima. O Tails consegue pousar em paz na parte subterrânea da Green Hill, e fica preocupado, tentando saber o que aconteceu com o Sonic verdadeiro. E ele descobre que a principal fábrica, ou melhor, a principal entrada para a base do Eggman, estava na verdade no subterrâneo. E mesmo sabendo que as entradas estão trancadas, ele começa a buscar entradas alternativas, que é meio
zoado, porque o Tails aqui não consegue voar, só tem um pulo duplo. E aqui, ele descobre que, na verdade, tem uma grande base de lançamento de foguetes. E mesmo vasculhando esse grande cenário, ele acabou encontrando o Sonic, que não destruiu nada e que parecia estar brincando com ele. Olhando aqui os velhos arquivos do PC do Dr. Eggman, ele percebe que a maioria dos arquivos estão corrompidas ou destruídas. E o acesso ilegal do Tails acionou um alerta. Só que esse alerta acaba acionando um grande tremor. E quando ele olha ao redor, parece que uma base foi lançada ao céu ao redor com vários foguetes. Tails se desespera porque aquilo ali não deveria estar acontecendo. E o jogo meio que acaba, com uma tela de continue. O que eu acho mais inacreditável é que tem um modo arena aqui que mostra que, na verdade, tanto o Knuckles como o Tails vão acabar se aliando ao Dr. Eggman porque tem um portal da Phantom Ruby ao fundo com várias frotas de robôs e que o Sonic seria responsável por isso. Esse aqui é o Sonic Z Tails Adventure, que já dá pra imaginar o que é, né? Aqui o Sonic tá de boa no seu dia a dia, até que um vulto acaba possuindo ele e ele vai pras sombras. Eu acho que ele é russo porque tem o alfabeto russo aparecendo aqui, mas tem uns bugs bem zoados. Peixes saem do chão e uns anéis escuros pra poder colecionar nesse jogo, como se fosse valer alguma coisa. O Sonic corre tanto que aquele espírito acaba possuindo ele. E falando alguma coisa pela quarta parede que eu faço a menor ideia do que seja, ele fica só olhando a Angel Island e é isso. Caindo aqui de cabeça na Grey Hill, Tails vai procurar o Sonic, mas ele não encontra nada, só robôs destruídos, um chão totalmente capinado, flicks e animaizinhos cobertos de ketchup, e ele fala alguma coisa em russo que eu não tenho como traduzir. Só que de surpresa, Sonic aparece aqui, deixando o Tails um pouco mais calmo, preocupado, mas o Tails acaba ajudando o Sonic a ir direto em direção a Angel Island, porque o Sonic engana ele dizendo que alguma coisa tá acontecendo. E mesmo antes de pousar, o Sonic já larga o tornado, deixando o Tails pra trás. Tails pode sair voando por aqui, tentando alcançar o Sonic através do alto, só que de repente, uma grande explosão surge, deixando aqui tudo em chamas. Aqui o Sonic se prepara pra lutar contra o Tails, deixando ele apavorado. E que começa uma luta bizarra contra o Sonic, que ele fica quicando que nem uma bolinha de pinball. Sério, é ridículo isso. E dessa luta ele acaba meio que parando, flutuando no céu, deixando uma esmeralda do caos pro Tails. Tails pega e sai correndo. E agora a missão é fugir nessa Angel Island com as cinzas do grande fogo que o Sonic causou, enquanto o Sonic tenta pegar ele. Esses aqui são alguns jogos que podem ser muito bons, outros são demos, mas é Sonic Z, meu amigo. E ele voltou com tudo. Ou seja, a história continua. Se quiser ver mais vídeos, tem uma playlist completa de jogos do Sonic Z, tá aí na descrição. Ficarei por aqui, muito obrigado, valeu, fui e até o próximo vídeo.